Agora vamos apresentar os procedimentos da coleta dos concentrados de aluvião, os chamados concentrados de bateia. As amostras de concentrado de bateia são constituídas predominantemente de partículas minerais com densidades relativas mais elevadas. Assim como os sedimentos de corrente, são produzidos numa determinada área, bacia de captação. Esse material também é jogado nos leitos das drenagens por intermédio da ação dos processos erosionais e deposicionais. Os procedimentos para localização, deslocamento da equipe e acesso com segurança ao ponto da coleta são os mesmos realizados para os sedimentos de corrente. A coleta das amostras dos concentrados de bateia é feita com as mesmas equipes dos sedimentos de corrente, acrescida, se for o caso, de um bateador. Como o leito está seco, faremos o bateamento posteriormente. Aqui pode ocorrer o mesmo que acontece com os sedimentos de corrente, ou seja, nesse trecho da drenagem pode não haver os concentrados de aluvião. Ok, pessoal, eu acho que nesse trecho a gente tem bastante concentrado para coleta. Tudo bem, então vamos mostrar. Deve ser coletado o material cascalhoso, matriz mais grossa. Esse material mais grosso está localizado nas zonas de quebra da energia de corrente. Observem como são fáceis de serem reconhecidos. Panelas, barras de pontal, barras marginais, pequenos remansos, atrás de afloramentos, troncos, matacões. A coleta das amostras deve ser feita preferencialmente com auxílio de pás e alavancas quando necessário. O material amostrado deve ser colocado em sacos previamente identificados. A amostra de concentrado de aluvião também representa uma área de captação. Portanto, a coleta deve ser do tipo composta, coletada em diversos pontos de um trecho do córrego com aproximadamente 30 metros, no sentido de jusante para montante, independentemente da presença ou ausência de água corrente no córrego. Coletam-se mais ou menos 5 litros de material. As etiquetas são inseridas e os sacos finalmente lacrados. Aqui também são coletadas as amostras replicatas. Lembram dos sedimentos de corrente? A metodologia é a mesma. Para finalizar o processo de coleta das amostras de concentrado de aluvião, é necessário preencher as fichas de amostragem e marcar no campo o trecho amostrado. Iniciamos com a identificação da amostra: projeto, alvo, tipo. Em seguida, tomamos as coordenadas UTM com o GPS e anotamos nesses campos aqui. Prosseguindo, vamos preencher os campos relacionados à amostra e local amostrado. O volume está padronizado em 5 litros. No entanto, em algumas situações, o volume amostrado poderá ser menor, por escassez do concentrado de aluvião naquele trecho amostrado. Se o leito da drenagem tiver água corrente, C, água estagnada, P, ou seco, S. Não esquecer da medição do pH. Vocês lembram como se faz, não é? As presenças sim ou não de óxido de ferro e manganês e matéria orgânica são constatadas visualmente no momento da coleta da amostra ou mesmo após a coleta, com as amostras já ensacadas. As observações devem ser anotadas nas fichas, desde que hajam informações relevantes. Os chamados elementos antrópicos devem ser registrados. Como vimos, nos procedimentos da coleta do sedimento de corrente é necessário identificá-los e plotá-los no mapa de localização, a partir de suas coordenadas UTM medidas com o GPS. Para concluir o preenchimento da ficha, é necessário anotar a sigla do amostrador e a data da coleta da amostra. Finalmente, devemos marcar no campo o trecho da drenagem amostrado.
Nesse momento, é feita a concentração dos minerais pesados com auxílio da bateia. Esse procedimento exige um treinamento específico. Portanto, é necessária a participação de um bateador se o líder da equipe não for treinado para isso. Inicialmente, o material deve ser peneirado para o descarte dos fragmentos maiores do que 5 milímetros. Em seguida, é feita a concentração propriamente dita com o bateamento. O bateamento envolve movimentos circulares e sincronizados da bateia até que as partículas menos densas sejam previamente expulsas. Cuidados devem ser tomados para evitar a perda de minerais de baixa densidade, por exemplo, fluorita, ouro fino e na forma de plaquetas, etc. Ao final do processo de concentração, os minerais pesados apresentam cor escura e permanecem no fundo da bateia. É o chamado peão. As amostras de concentrado de aluvião possibilitam, além dos teores dos elementos químicos obtidos em laboratório, a avaliação visual e imediata do potencial prospectivo da área amostrada. As tarefas a serem executadas pela equipe de amostragem, após concluída a coleta das amostras de concentrado de aluvião no campo, são idênticas àquelas para as amostras de sedimento de corrente. Os minerais pesados foram certamente o meio amostral mais utilizado nos primórdios da exploração mineral. No passado, a observação direta desses minerais possibilitaram a descoberta das principais minas. Hoje, a amostragem, a identificação e a quantificação dos minerais pesados, aliado ao avanço tecnológico dos processos analíticos, permanecem sendo importantes ferramentas da prospecção mineral.